Fala, meu querido, sejam bem-vindos ao canal do Creuso, dando continuidade então à aulinha, né, da aula passada. A gente está começando a calcular áreas de figuras planas, já começamos a ver aí sobre o retângulo. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o paralelogramo, né? Antes, efetivamente, de a gente começar diretamente assim, né, falar sobre a área do paralelogramo, é importante a gente saber o que é um paralelogramo, lembrar um pouquinho, né? Então, lá dentro dos polígonos, tranquilo, lá dentro dos polígonos, a gente tem então o polígono que tem três lados, que é o triângulo, né? O polígono que é formado por quatro lados, que é chamado de quadrilátero. Desse cara, eu vou ter uma série de famílias. Basicamente eu vou ter duas, eu vou ter mais, mas basicamente duas. Eu vou ter as famílias dos paralelogramos, né? Dos paralelogramos. E também eu vou ter a família dos trapézios, tá? Então, tudo que tem quatro lados, qualquer polígono que tem quatro lados é um quadrilátero. Dentro do quadrilátero eu tenho os paralelogramos, eu tenho os trapézios. Os paralelogramos, eles vão ainda ter mais algumas ramificações. Por exemplo, o retângulo que a gente estuda, ele é um paralelogramo. O losango, o que a gente estuda também é um paralelogramo. E o mais famoso deles, o quadrado, né? O quadrado também é um paralelogramo. Então é importante a gente se situar. Então, o que é um paralelogramo? O paralelogramo ele é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, tá? Então, se eu colocar aqui vértices ABCD, tá? Então, aqui está o vértice, meio mirolho aqui, também está o vértice, tranquilo. Então, o meu lado AD, que é um segmento de reta, ele é paralelo, AD é paralelo ao meu BC, e o meu lado AB é paralelo ao meu lado DC. Então, se eu tenho dois pares de lados paralelos, eu tenho o meu paralelogramo. No caso do trapézio, só vou ter um par de lado paralelo, né? Então, por exemplo, depois eu vou falar um pouquinho sobre o trapézio. Esse cara aqui seria um trapézio. Esse lado paralelo é esse, os outros não. Dito isso, feito esse preâmbulo, que às vezes a gente esquece, né? A gente vai então para a área do trapézio. Gente, a área do trapézio é bem simples, tá? O argumento que a gente utiliza é o seguinte, olha, se eu traçar uma reta perpendicular à base, passando pelo vértice, né, pelo vértice oposto aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Como essa minha reta, ela passa pelo vértice e ela é perpendicular à base, ou seja, aqui existe um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, esse cara é chamado de altura, ok? Perceba então que essa área aqui, né, ela é exatamente a mesma se eu vir aqui no outro vértice, traçar a mesma altura que estava aqui, ok? Olha lá, rolezinho, hein? Se eu continuasse aqui, ó, essa área aqui que está rachurada de azul, ela, vocês concordam que ela vai ter a mesma área que essa aqui? Então, faz de conta que eu apaguei esse cara, eu excluí isso aqui. Opa, eu excluí esse cara daqui e joguei para cá. Então, agora o que, que eu vou ter? Vou até fazer de, sei lá, de amarela. Olha o que, que eu tenho. Opa, deu ruim aqui. Vamos lá fazer uma retinha. Uma hora com a caneta, outra hora com o mouse. Ó. Olha o que, que eu tenho. Eu tenho um retângulo, ou seja, um paralelogramo. Continua sendo paralelogramo, só que agora com ângulos retos. E a área de um retângulo a gente sabe calcular, né? Não sei se eu vou conseguir tirar ele daqui. Vamos ver. Eu acho que misturou. Então, isso que está de amarelo é um retângulo. Então, olha só. Ele vai ter uma base, que a gente chama de B, e vai ter uma altura H. Acabei apagando aqui, né? Tem uma altura H. Então, a área do meu paralelogramo
ela é também a mesma coisa, é a base vezes a altura, igual a área do retângulo, tá? Então, qual que é o interessante a gente perceber? No paralelogramo, digamos nesse caso mais geralzão aqui, né? O que acontece? Se eu descer esse cara, se eu descer essa estrutura, imagina que isso aqui tem, sei lá, parafusos aqui nos vértices, né? E eu estou tentando fazer isso aqui, ó, estou tentando descer ele. Então ele vai fazer uma coisa mais assim, né? Sei lá, ó, tentar o tamanho, vou descer ele pra cá. Vou descer ele pra cá, mais ou menos, né, rapaziada? Esse aqui tá aqui no olho, né? Então vocês conseguem perceber que agora a minha área aqui, ela é menor do que a área que estava aqui em cima. E se eu descer mais ainda, ó, se eu descer mais ainda aqui, por exemplo, ó, sei lá, a minha área, ela vai diminuindo ao ponto que vai ser, se a minha altura for zero, a minha área é zero. Tá? E quando que a minha área vai ser máxima? Ela vai ser máxima quando eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Aí a minha altura também é máxima. Tranquilo, rapaziada? Então, fica a dica aí que para calcular a área do paralelogramo é base vezes altura também. Então agora tem uma série de atividades que a gente vai resolver, tá? Eu não vou fazer todos aqui porque esse primeiro exercício é bem óbvio, tá? Vou fazer aqui qualquer item aqui, sei lá, fazer o item A. Esse exercício é bem tranquilo, então se eu quisesse aqui no item A, vamos lá, quero calcular essa área aqui, a área do losango, então quero calcular a área desse losango aqui. A gente sabe que é base vezes altura, então essa área vai ser igual a base. Aqui a base tanto faz, posso chamar de 5,6 vezes a altura, ó, perpendicular, tudo, passa pelo vértice, tá? 6,7. Tá tudo em centímetro, bonitão. Então agora é só fazer esse cálculozinho aqui, esse produto, né? Então 5,6 que multiplica 6,7. Faço questão de fazer com vocês aqui, porque no Enem, no IFES que, sei lá, um vestibular não tem moleza, né? A gente vai ter que fazer na mão. Então bora lá, ok? Então 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 5, 35. Com 4, 39. Deixo aquele espacinho maroto, não é isso? 6 vezes 6 é 36, vai 3 aqui. 6 vezes 5 é 30, mais 3, 33. Já dizia Cebolinha. 33, né? Então agora soma lá, aqui dá 2, aqui vai dar 15, vai 1 aqui. 6, 7 aqui, 3 aqui. Duas casas, então duas casas decimais. Então a área desse meu losango vai ser 37,2, opa, 52 centímetros quadrados. Tá? Deixo os outros exercícios aqui para vocês resolverem. Então aqui é só multiplicar, base vezes altura, está bem evidente. O item B, o item C, base é 6, altura 3,4 também. E o item D, aqui eu tenho uma altura, tenho a minha base também, mesma coisa, tá? Só multiplicar, vai sair aí o valor de cada uma. Dá um pause aí, resolvam, né? Bem tranquilo, tá? Só acho que não vai ser muito demorada não. Vamos para mais atividades. Atividades mais interessantes. Opa! Aqui no item A já começou a ficar legal. Olha só, calcule a área dos paralelogramos. Perceba que ele não deu a altura. Eu tenho até a base. Eu sei que esse cara aqui é 14. Daqui até aqui eu sei que é 14, né? 14 centímetros. Agora, essa minha altura eu não sei. Mas eu sei que esse lado é 7. Como é um paralelogramo, é o mesmo que esse. Então, se aqui é 7 e aqui eu tenho um ângulo de 30, eu consigo determinar esse cara aqui que eu vou chamar de x, por exemplo. O meu x, então vamos lá, que aqui a gente vai usar um pouquinho de trigonometria, beleza? O meu x em relação ao ângulo é o ângulo O, é o meu lado oposto em relação ao ângulo 30, né? Que relação que envolve o lado oposto? É o seno, né? Então, seno de 30 graus, fazendo item A, né? Seno de 30 é igual ao quê? Ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 7. Beleza, rapaziada? Então aqui, ó, o seno de 30 é meio, né, gente? Tem que saber de cabeça isso aí, tá? Então, seno de 30 é meio. Isso tem que ser igual a x sobre 7. Beleza? Isolando meu x aqui, o x vai ser igual a quem? A
7 sobre 2, ou seja, pode deixar em fração, 7 sobre 2, mas dividimos aqui, né? Então, 3,5 centímetros. Um pouquinho mais, né? Então, esse cara aqui, ele é 3,5. Como ele é 3,5, eu já consigo calcular, então, a área do meu losango, que vai ser a base, que é 14, vezes a altura, que eu já calculei aqui. 3,5. Beleza? Fazer o rascunho aqui, então. Então, tenho 14 que multiplica 3,5. 4 vezes 5, vou trocar de cor. 4 vezes 5 é 20, vai 2 aqui. 4 vezes 3, 12 com 2, 14. Espacinho maroto, multiplica por 1, molezinha pura. Né? Então aqui deu 0, aqui deu 9, aqui deu 4. Uma casa. Então temos 49. 49 o que, crios? 49 centímetros, né? Tá em centímetros, tudo em centímetros. Então centímetros, o que? Quadrado, porque é a área. Tranquilo? Então, questãozinha simples aí, fácil de resolver, tá? Então vamos para o item B. O item B também achei legal aqui, tá? Vou apagar isso aqui, tá? Vou só voltar o vídeo aí e vamos fazer o item B. Vamos lá para o item B. Bom, eu quero calcular a minha área, né? Porém, o que acontece? Ó, eu tenho a altura aqui, 1, show de bola, mas a minha base, eu tenho só esse intervalo da base. Esse outro intervalo aqui, eu não tenho, eu vou chamar de x. Porém, a gente pode usar PIT aqui, né? Teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, rapaziada? Então, aqui o que acontece? O meu x quadrado vai ser igual ao 9 menos 1. Beleza? Eu já resolvi, passei para lá, passei para cá e fechou, tá? Então, x quadrado é igual a raiz de 8, cara. Claro que a gente não vai deixar assim 8, né? Então, como ali foi o 2 aqui, não era para estar esse 2 aqui não. O 2 já passou como raiz. Estou pegando positivo, né, gente? Que aqui é problema geométrico, é positivo, né? Mas se você tem o rigor da matemática, pode até escrever assim, mais ou menos raiz de 8. Isso aqui vai ser igual ao quê? Se você fatorar o 8, é 2 ao cubo, né? Ó, se você fatorar, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. É legal escrever 2 ao quadrado vezes 2. Então, se você escrever esse cara assim, ó, vou pegar só a parte positiva, tá? 2 ao quadrado vezes 2, ó. Você pode cortar esse cara com esse, né? Propriedade lá da radiação. Então, o valor do x vai ser 2 raiz de 2, tá? Ou seja, esse lado também é 2 raiz de 2. Então, minha base toda vai ser 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, eu vou ter aqui, vamos fazer aqui bonitão. Eu vou escrever em cima, tá? Ó, aqui em cima. Vai ser 4 raiz de 2. Ora, 2 laranjas mais 2 laranjas, 4 laranjas, 4 raiz de 2 metros. Beleza? Então, agora eu já posso calcular minha área. Então, a área do meu losango vai ser igual a base, que é 4 raiz de 2, vezes a altura, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 4 raiz de 2 metros quadrados. Então, tá aí a área do losango, molezinho, tá? Vamos seguir. Temos mais alguns minutos aí. Eu sempre gosto de fazer também alguma atividade, gente, que não tenha desenho. Você tem que interpretar, fazer o desenho, né? Então, vamos ler aqui e construir o desenho. Num paralelogramo ABCD, então vamos construir aqui um paralelogramo genérico, sem muitas pretensões de lado, né? Ele pode estar até meio desproporcional, tá aqui, ó. Fez aqui um paralelogramo genérico, agora vamos colocar os valores aqui, tá? Então vamos lá, num paralelogramo ABCD, então vou colocar os AB, CD, são os vértices, né? Tá lá. O segmento AE, AE é perpendicular ao lado DC. Então tem o segmento AE é perpendicular ao lado DC.
Perpendicular. Perpendicular é 90. Então, vamos fazer aqui. Ele pode aparecer como perpendicular, pode aparecer como ortogonal, tá? Então tá aqui, ó. Esse cara é o nosso AE. Ele é perpendicular. Perpendicular é que tem um ângulo de 90. Beleza? AE tá aqui. Perpendicular assim, mede 3. Então aqui mede 3 centímetros. Beleza. Sabendo que o lado DC tem medida igual a 5, tá aqui. Então essa medida é 5. É muito fácil isso, né? Calcule a área desse paralelogramo. Então, só um probleminha de construção, né? Então a área dele tá dado, né? Ui. A área desse paralelogramo é a base, que é 5, vezes a altura, que é 3. E isso vai nos dar 15. 15 o quê? 15 centímetros quadrados. Valeu? Então, um probleminha molezinho, né? 16 minutos. Dá tempo aí de fazer mais umzinho. Tá? Então, vamos aqui para mais uma atividadezinha. Analise as informações e calcule o que se pede no paralelogramo vida. Vida. VIDA tá aqui, né? Ah, ele deu uma informação, ó. VN é igual a NA. Ou seja, tem o mesmo tamanho, tá? Um módulo, né? Então aqui tem 2 unidades e aqui tem 2 unidades. Tem o mesmo tamanho. Tá? Esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Às vezes no desenho até não parece, né? Mas tem que usar o que está no enunciado. Pequeno gafanhoto, ok? O que acontece? Eu tenho a base? Tem. Sei que a base é 30. Eu não tenho a altura. Eu tenho o valor aqui desse outro lado. Mas só com a base e o valor desse outro lado eu não consigo calcular a área do meu paralelogramo, né? Não consigo calcular. Ou precisaria de um ângulo aqui ou o valor da altura. Mas a gente consegue calcular a altura, né? Porque olha só, se esse cara tem o mesmo tamanho que esse, então eu posso dizer que aqui embaixo eu também tenho x. Concorda? Ó, daqui até aqui é x, só que é o AN é igual a x, então o VN também é igual a x. Beleza? E aí o que acontece? Aí olha só, aqui eu não sei se fica evidente no desenho, talvez não, mas que esse cara aqui, ele é uma componente de um quadrado, né? Mas, olha só, se eu quisesse determinar, por exemplo, esse ângulo aqui, o ângulo alfa, tá? Como que eu poderia determinar esse ângulo alfa? Olha só, uma forma de determinar esse cara aqui poderia, sei lá, usar tangente, né? Ó, tangente de alfa, porque eu tenho esses dois catetos. Poderia usar também, teria que usar os dois catetos. É igual a cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa. Desculpa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que também é x. Esse cara vai dar 1. Se a gente lembrar lá na tabelinha, tangente de que ângulo que dá 1? Tangente de 45 graus, beleza? Isso é uma saída, tá? Você pode sair por aqui. Você também pode sair também você pode sair pelo quadrado, tá? Como assim? Sim, porque se esse cara aqui é x, esse cara aqui é x, esse cara aqui a gente tem hipotenusa, a gente pode aplicar Pitágoras aqui. Já falei isso em aula, que a diagonal do quadrado, né? A diagonal de um quadrado é sempre o lado raiz de 2, né? Então, raiz de 2 vezes o lado. Então, com essa relação, a gente já usaria aqui, beleza? Então, a minha diagonal aqui, se isso aqui fosse um quadrado, estou fazendo a grosso modo aqui, tá? Se isso aqui fosse o quadrado, isso aqui seria uma diagonal. Então, 20 seria igual a raiz de 2 vezes o lado. Então, o lado é igual a 20 raiz de 2. Racionaliza esse cara, lembra disso, né? A raiz embaixo não pode. Então, a gente teria 20 raiz de 2 sobre 2, né? Simplifica 10 raiz de 2 centímetros. Por aqui sai 10 raiz de 2 centímetros. Se a gente usasse o ângulo de 45, a gente também poderia usar seno ou cosseno aqui, sei lá. A gente descobriu que esse cara aqui é 45. Estou falando várias formas de resolver, tá?
tá? Então sai por essa, né? Se eu usar seno de 45 aqui, sei lá, ó, seno de 45, eu já descobri que é. O que é o seno? É o cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é 20. Mas seno de 45 é o que? É raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 20, multiplica cruzado. Já isolando, meu x vai ser igual a 20, raiz de 2 dividido por 2, que vai ser igual a 10, raiz de 2, que é a mesma coisa que a gente chegou aqui. Tá? Uma outra forma ainda é aplicar Pitágoras aqui, ó. Outra forma ainda. Então, 3 jeitos aqui de resolver essa questão, né? Uma outra forma é aplicar Pitágoras, que eu tenho triângulo retângulo, né? Aplico Pitágoras aqui, ó. 20 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, não é isso? Aqui é x, aqui também é x. E daí eu tenho que 400 é igual a 2x quadrado, né? X quadrado mais quadrado 2x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu x quadrado igual a 200. Continua, segue o baile. Meu x, ele vai ser a raiz quadrada de 200. Para facilitar, o 200 ele é o quê? Ele é 10 quadrado vezes o 2, não é isso? 10 quadrado é 100 vezes 2, 200. Cancela ali, expoente. Tem 10 aqui, raiz de 2. Ó. De novo. Então, um jeito, 2 jeitos, 3 jeitos de resolver. E se bobear tem mais ainda. Tá? Uma vez que eu já encontrei então o valor do x, quanto é que é o x? Vamos colocar aqui. Ele é igual a 10 raiz de 2. Então ficou fácil a gente calcular a área. Vou até fazer aqui no cantinho. A área, primeiro ele pediu x no A, né? Então o A tá tudo aí. Depois ele pediu a área do losango. A área do meu losango vai ser a base, 30, que multiplica a altura, 10 raiz de 2. Isso aqui vai nos dar 10 vezes 30, 300. Raiz de 2 o quê? Centímetros quadrado. Beleza, rapaziada? Então tá aí. Pô, acho que tem muita coisa aí pra vocês estudarem, tá? Se gostou do videozinho, deixa um like aí pro Creuso, deixa um like, som. E aguarde até os próximos capítulos. Abraço. Foi.